Olá, pessoal! Hoje tem uma palavra de Deus para o seu coração, para os dias que nós estamos vivendo hoje, o que a igreja tem enfrentado, tanto no Brasil quanto nas nações. E é uma palavra muito específica e eu creio em nome de Jesus que vai chegar no coração das pessoas que precisam ouvir essa palavra. Existe um espírito de Lúcifer, que desde o início ele quis se levantar maior do que Deus. E esse espírito ele vem do Antigo Testamento, tentando matar a descendência de Jesus, até o Novo Testamento ali, até depois que Jesus nasceu, ali levantando Herodes, né, querendo ser o rei, e que ele era rei na verdade, né, mas ele não queria que tivesse outro sucessor além dele. E esse espírito, ele veio sobre um dos filhos de Davi, que é Adonias, o filho de Agite, uma das mulheres de Davi. E a palavra do Senhor aqui fala em 1 Reis, capítulo 1, fala assim, ó: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou, ele mesmo se exaltou e disse: Eu serei rei. Eu serei rei. E o que ele fez? Ele providenciou carros, cavaleiros, o comandante Joabe, convidou o comandante Joabe, convidou o sacerdote também, o sacerdote Abiatar, para poder o quê? Ungí-lo como rei. O que eles fizeram? Eles tocaram a trombeta ali, fizeram barulho e declararam: Viva o rei Adonias! Viva o rei Adonias! Olha só que incrível. Ele mesmo se exaltou. E esse espírito ele está atuando hoje em dia nas igrejas de hoje, onde as pessoas querem se exaltar, onde as pessoas querem estar no lugar de liderança, onde as pessoas querem estar no lugar aonde elas não foram ungidas para estar nesse tempo. Porque a palavra do Senhor fala também que não adianta colocar vinho novo em odres velhas, porque senão o novo ele vai romper ali e tudo aquilo ali vai se estragar. Olha só, esse é um espírito luciferiano. A palavra de Deus fala que ele tinha aparência, que ele era bonito, que ele era mais novo que Absalão. E é claro que a gente entra no fato de que Davi, ele não falou nada. Ele, na verdade, ele nem sabia. Ele era um pai ali, um pouco negligente com seus filhos. E aí o que aconteceu? Adonias pegou e sacrificou ovelhas, bezerros, bois, gordos. Fizeram um banquete, eles celebravam, se alegravam e estavam ali porque ele era o rei. Ele era o novo líder. Eu não sei se você está entendendo, mas quem é de Deus vai entender essa palavra. Só que o que aconteceu? Deus, quando Davi era mais novo, ele prometeu o reinado dele, o reinado de Davi, que passaria para Salomão. Ele prometeu, Deus prometeu. Aquilo que Deus prometeu para você, por mais que demore anos e anos, 20, 30, 40 anos, vai se cumprir. Se não cumprir através de você, vai se cumprir na próxima geração que vem. Mas na sua geração vai se cumprir, creia. Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Deus havia prometido então a Davi que Salomão, o filho que tinha nascido de Betseba, era ele que viria a reinar. E todos gritavam ali: viva o rei Adonias! E aí o que aconteceu? O profeta Natã, ele viu todo aquele alvoroço, ele não foi convidado para o banquete, ele não foi chamado para participar dessa cerimônia do rei Adonias, para levantar o rei Adonias. E aí o que aconteceu? Ele saiu correndo e falou: Betseba, olha, está acontecendo isso. Ele convidou o sacerdote, convidou o comandante Joabe, mas não convidou mais um outro sacerdote. E ele se ergueu ali como rei. Eu peço que você vá ali com o rei, se prostre diante dele e fale o que está acontecendo, porque o reinado foi prometido a Salomão. Querido, eu quero te dizer que existirão profetas nesses dias que intervirão diante de Deus, diante de líderes e de pessoas que falarão. Mas é essa pessoa aqui que foi ungida que Deus prometeu. E não Adonias, não é Adonias, mas é esse aqui que é a geração eleita que irá se levantar. Profetas do Senhor se levantarão para reivindicar nesse tempo os lugares santos, os lugares aonde os grandes não têm vez. Profetas se levantarão, aleluia, profetas falarão, profetas abrirão as bocas. Se você é profeta, erga em oração, erga sua voz, erga em oração em favor da geração que é escolhida para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, para estabelecer o trono santo do Senhor aqui na terra. Existe uma geração eleita que vai se levantar. Eu não falo através de mim porque eu não tenho essa autoridade para falar, mas é Deus, é o Espírito de Deus que vem através de mim falando. Aleluia, não sou eu, querido, não sou eu, não olhe para mim. É o Espírito Santo. Existirão profetas que intervirão para te ajudar a cumprir o seu chamado e o lugar que é seu por herança. E aí Betseba foi até Davi ali e falou: Adonias se levantou como rei. E logo em seguida o profeta Natã entrou até a sala do rei Davi e confirmou as palavras de Betseba. E ela falou: mas você não prometeu que Salomão seria o rei? Você não prometeu que Salomão seria o rei? Então, ali no capítulo 1, no versículo 29, então o rei jurou dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. E aí o que eles fizeram? Eles chamaram o sacerdote Zadok, o profeta Natã, chamaram Benaia e também eles colocaram Salomão numa mula, levantaram ele e levaram ele e ungiram ele sobre Israel. E Davi falou: e unjam ele sobre Israel e toquem a trombeta e digam: viva o rei Salomão. E depois venham subindo com ele e ele virá, se assentará no meu trono.
em meu lugar, porque ordenei que ele seja chefe sobre Israel e sobre Judá. E aí eles fizeram isso. E sabe o que aconteceu? Veio o sacerdote com ele, veio o profeta Natã, e veio também, a palavra do Senhor fala que vieram os guardas reais. Olha só, essa parte aqui me chamou muita atenção, que fala que junto com ele foi a guarda real. Aleluia! Isso é espiritual, querido. Virá a guarda real para te proteger, para você ir ao encontro daquilo que você precisa ir. Aleluia, essa guarda é espiritual. São os anjos do Senhor que se levantarão, são profetas do Senhor que se levantarão para você ir ao encontro do seu chamado. Aleluia. E aí, sabe o que aconteceu? Eles pegaram e ungiram Salomão e tocaram a trombeta. E todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E aquele povo que estavam ali, eles tocaram flautas, eles gritavam de alegria. Sabe por quê? Porque aquilo que vem do Senhor, ele traz alegria. Ele traz alegria para o povo, não dor. Aquele que é ungido pelo Senhor, aquele que entra em seu chamado, aquele que segue para o alvo que é Cristo Jesus, ele vai trazendo alegria para as pessoas, ele traz a mensagem de Deus para as pessoas. Aleluia, glória a Deus. Então, Adonias e todos os convidados, isso aqui no versículo 41, Adonias e todos os seus convidados que estavam com ele, ouviram isso e acabavam de comer. E também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: o que significa esse alvoroço na cidade? E o que era? E aí chegou Jonatas e respondeu a Adonias: Senhor, Davi proclamou Salomão como rei, e Davi enviou com ele Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os da guarda real. E eles fizeram Salomão montar numa mula que era do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram rei em Giom. E eles voltaram de lá cheios de alegria, e a cidade se alvoroçou. É esse o barulho que você ouviu. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram: que o Senhor, que o seu Deus faça com que o nome de Salomão seja mais celebre do que o seu nome, e faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. O rei também disse a seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, e permitiu que eu viesse com os meus próprios olhos. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Por quê? Porque eles tinham medo de morrer. Querido, e o final dessa história? Adonias, ele era muito ganancioso. E a palavra em Provérbios fala que a ganância, ela precede a queda, ela leva até a morte. E Adonias, ele ainda teve a coragem de pedir a esposa que era de Davi. Ainda teve essa ousadia de pedir a esposa, que é a sunamita, que era de Davi, uma mulher jovem. E ele pediu para Betseba pedir de Salomão essa mulher. E Salomão falou assim: basta ele pedir essa mulher, ele provavelmente vai pedir o reino, vai pedir outras coisas. E Salomão, a história dele foi realmente muito triste. Salomão mandou matar Adonias.
e ele morreu. Queridos, assim como Satanás, ele tem o final da sua história, que ele será preso, jogado no lago de fogo. Todos aqueles que se levantam contra aqueles que estão se levantando no tempo de Deus para o chamado do Senhor, para cumprir, que é por herança, não é herança familiar. Eu não estou falando de coisas dessa terra. Eu estou falando daquilo que o Senhor estabeleceu para aqueles que o Senhor chamou, para aqueles que o Senhor prometeu um dia, 10, 20, 30 anos atrás, e que agora estão se levantando. Esses Adonias, esses que carregam espírito de Adonias, eles não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão contra aqueles que são escolhidos do Senhor. Aleluia. Agora fique com essa canção, querido. Entenda essa palavra por meio do Espírito. Amém. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo aquebrantado, atrair novamente o noivo? Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança. Até que ele venha. Até que ele venha. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui é onde os grandes não têm vez. Eu entro em aliança.
vai arder, vai arder, vai arder, vai arder, vai arder, vai dos seus filhos levantei profetas, dos jovens eu chamei.